Depois dos reclamos do Plim Plim, né? Então, amados, Deus ele é único, Deus ele é um, porque por mais que ele venha se fazer representar pelos seus profetas, pelos anjos, pela sua palavra, por Yeshua, pela Torá que está escrita, né? Se fazendo representar pelos efeitos, né, que ele faz na terra. Deus ele é um, porque todas as coisas só existem por causa dele. Tá? Então a gente sempre tem que ter isso na nossa mente. Não nos devemos apegar a teorias de seres humanos, né? Não devemos apegar a meras formalidades que as pessoas muitas vezes querem utilizar para expressar coisas que elas acham que está expresso na palavra. Mas aquilo que está expresso na palavra é aquilo que está escrito na palavra. O que não está escrito não está expresso, né? Então, assim, é uma mera interpretação. E todas as interpretações da Bíblia, elas jamais podem contradizer o que a Bíblia está falando, que aquilo que está realmente escrito, né? Quando eu falo que Deus é três, eu contradigo o que a Bíblia diz que está escrito que ele é um. Então eu jamais posso falar que ele é três, né? Jamais posso falar que ele é três, porque a Bíblia fala que ele é um, tá? Importante isso, tá? Deus se faz representar para se comunicar, é grande demais para se comunicar diretamente com a humanidade, com a criação. Deus é Espírito, né? E o Espírito é poderoso, né? Poder, né? Se a gente for pensar um pouquinho melhor, tá? Esse poder, esse Espírito, não é uma coisa não física. Isso não é fantasmagórico. Isso não é uma coisa abstrata. Deus ele é palpável, né? Ele é concreto, tá? Quando eu digo palpável, significa que ele é concreto, tá? Deus não é abstrato, né? Deus ele existe, ele é eterno, né? Nós o sentimos através do seu Espírito, não é mesmo? Né? Deus se revela através do seu Filho, né? Deu um corpo para o seu Filho, né? Um corpo humano que foi glorificado depois. Então veja, amados, as coisas espirituais, elas são muito mais físicas do que a gente imagina. Elas estão numa dimensão superior à nossa, né? Mas que são físicas, elas são físicas, né? Poder é energia, né? A palavra diz que quando compara o trovão à voz de Deus, né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar, né? As coisas não são, porque as coisas espirituais elas não são abstratas. Elas apenas têm uma dimensão superior à nossa. E a nossa dimensão, ela não resiste à dimensão aonde Deus está, né? Mas vamos lá. Moisés e Arão realizaram exatamente o que Adonai lhes ordenara fazer. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó, né? Quando o faraó disser a vocês, realize um milagre, fale a Arão para pegar a vara, lançá-la diante do faraó, para que ela se transforme em uma serpente. O primeiro milagre, a primeira maravilha que Deus fez foi pegar a vara, né? Que era a vara que estava com Moisés, e e Arão jogou essa vara diante do faraó e transformou-la em serpente, né? Por que isso, amados? A gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que a serpente, ela era um tipo de divindade no Egito. Não está exatamente explícita. Olha só que isso é tão interessante isso, né?
Porque quando você vai ver, se você fazer uma pesquisa sobre as mitologias do Egito, né, os deuses do Egito, você não vai ver lá muito a respeito de um deus serpente. Você vai ver sobre o deus do sol, o deus da lua, você vai ver sobre o deus da morte, você vai ver sobre o deus da vida, que era o rio Nilo, você vai ver um monte de deuses ali, né? Mas o que é interessante é que os faraós, eles usavam, né, nas suas coroas, né, uma serpente. Vocês podem olhar todas as coroas de faraó, vocês vão ver lá que tem uma serpente, né? Esse símbolo de serpente, né, que estava sobre a cabeça de faraó, né, remete à autoridade que Satanás tinha no Egito, entre os deuses do Egito, né? E sempre essas coisas, né, que o adversário ele sempre quer se ocultar diante das outras coisas. Ele quer muito se semelhar a Deus, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que se esconde e se revela, né, a quem Ele quer. Né? E Satanás ele tenta fazer dessa forma também, né? Ficar meio na dele, por trás, fazendo que as pessoas façam exatamente aquilo que ele tem colocado como verdades, né, para o mundo fazer. Então, a gente vê que a autoridade que estava sobre a cabeça dos faraós era a autoridade de serpente. E Deus pega uma vara e transforma em serpente também. Né? E a gente vê pelo texto também que os magos do Egito, né, os feiticeiros de Faraó, fazem a mesma coisa. Pegam varas, jogam lá e por encantamentos transformam as suas varas em serpentes. Porém, a serpente de Deus devora as serpentes dos magos de Faraó. Né? Então a gente aprende o seguinte: tudo está sob a autoridade de Deus. Né? Não há nada fora da autoridade de Deus. Mesmo um adversário, ele só pode agir, ele só pode realizar as coisas dentro da permissão de Deus. Se Deus quiser executar juízo sobre ele, Deus irá executar juízo sobre ele. Né? Então, Deus estava mostrando, ele é o Deus sobre todas as coisas. Né? Interessante isso, né? Veja bem, a gente sabe que a segunda praga foi a praga do rio, né? Onde Moisés transformou as águas do rio em águas de sangue. O rio acabou morrendo ali, os peixes morreram, passou a cheirar mal o rio. Depois teve a terceira praga, que foi a praga das rãs. As rãs saíram do rio e começaram a entrar dentro dos palácios. E o que é interessante é que até a terceira praga, os feiticeiros de Faraó conseguiram replicar isso, né? Através de seus conhecimentos. Né? E esses conhecimentos ocultos, né, de feitiçaria são coisas, né, terríveis, porque são conhecimentos celestiais. Né? E nós já tivemos a oportunidade de falar o porquê que eles tinham esses conhecimentos celestiais. Né? Quando chega na quarta praga, e a praga fala sobre o seguinte, ó. Adonai disse a Moshe, fale a Arão, estenda a vara e fira o pó do solo. Ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Eles fizeram. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó do solo, e surgiram piolhos nas pessoas e nos animais. Todo o pó do solo transformou-se em piolhos,
em toda a terra do Egito. Os magos tentaram reproduzir os piolhos com as suas artes secretas, mas não foram capazes. Havia piolhos nas pessoas e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: este é o dedo de Deus. Entretanto, o Faraó teve o coração endurecido para que não lhes desse ouvidos, como Adonai dissera que ocorreria. Veja bem, nós tivemos um evento desse, né, registrado no Novo Testamento, sobre o que Yeshua falou, né? Quando eles estavam lá criticando as obras que Yeshua estava fazendo, porque ele estava curando no sábado, e Yeshua pergunta para eles, por que vocês querem me apedrejar, né? Por qual obra dessas vocês querem me apedrejar, não é mesmo? Se faço pelas coisas por mim mesmo, né? Nada disso aconteceria, né? Mas se eu faço pelo dedo de Deus, por que não me dá crédito, né? Eu estou aqui parafraseando, tá, irmãos? Isso daí. Então veja bem, Yeshua ele vai citar o dedo de Deus. E a gente sabe que essa expressão dedo de Deus, ela é referente ao Espírito Santo, tá? Quando a gente vê lá que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, tá? É uma expressão para designar de que foi o Espírito Santo que escreveu os 10 mandamentos. Tá? Então, quando a pessoa pergunta assim, a gente vive pelo Espírito de Deus, né? Pela lei do Espírito. Aí eu pergunto, se o Espírito Santo escreveu os 10 mandamentos, qual que é a lei do Espírito? Né? Veja só, né? Só para a gente fazer essa associação, né? Se o próprio Espírito Santo escreveu os 10 mandamentos, então a lei do Espírito é os 10 mandamentos, né? Então, se você, meu irmão, quer viver a lei do Espírito, você viva os 10 mandamentos de Deus, tá? Veja bem, por que os magos eles vão falar a respeito disso, né? Porque tem coisas que, por mais que o poder que há no adversário, né, que seja revelado aos homens, que muitos homens, a gente sabe que se utilizam dos conhecimentos celestiais para realizar as coisas, é incomparável o poder de Deus. É impossível querer replicar o poder de Deus, né? É impossível querer imitar o Espírito Santo. Por mais que Satanás tente, é impossível imitar o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que dá vida às coisas. Ele é a fonte da vida de Deus. E a gente vai perceber que essa praga aqui é algo que não é simplesmente utilizar uma coisa e transformar em outra, né? Mas é nesse momento da vida, né? Então, assim, ele vai pegar o pó da terra, né? E vai usar o pó da terra para transformar o pó da terra em animais, né? Em seres, né? E só o Criador pode fazer isso. Porque Deus, quando criou todas as coisas, né? A gente vê lá, né? Que as coisas foram criadas da água ou foram criadas da terra, né? E Deus vai retirar o pó da terra e vai replicar mais uma vez o que ele fez lá em Gênesis, né? Vai dar vida no pó da terra e fazer com que o pó da terra se torne um ser vivo, né? Então, amados, isso prova o quanto que ele é o Deus tanto da vida quanto o Deus da morte, né? E eu até mesmo acho que isso também é um sinal sobre a ressurreição, né? Porque se do pó da terra Deus suscitou vida,
porque também não iria suscitar corpos mortais, não é verdade? Então a gente vai ver Deus mostrar isso para o profeta Ezequiel, né? Assim, diante daquela visão dos ossos, vale dos ossos secos. Deus vai fazer, né, alguns profetas promoverem a ressurreição de pessoas, e depois a gente vai ver Yeshua fazer isso, e depois o próprio Yeshua vai ressuscitar e vai dar para a gente essa promessa de ressurreição, né? Então, desde aqui, a gente vem percebendo como que Deus ele quer se fazer conhecido simplesmente pelo fato de você entender de que essa vida aqui, ela é temporária, né? Existe um limite para essas coisas aqui terminarem. Mas existe o outro lado. Existe uma eternidade. Existe um Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Existe um Deus que tem o poder de trazer de volta aquilo que está no pó da terra. Tem um Deus que tem o poder de fazer juízos contra tudo isso que está diante dos nossos olhos, tá? Pode fazer isso de uma forma dolorosa, né? Mas por mais que seja doloroso, ainda é misericordioso, porque ele poderia ter exterminado tudo como ele fez com Sodoma e Gomorra. E tudo que a gente vê em Apocalipse, né? Apesar de todas as pragas que estão ali previstas, a gente sempre vai ver que vai haver um remanescente, que sempre vai sobrar gente, né? Afinal de contas, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, tudo que a gente está estudando na Torá, a gente vai ver que Deus quer mostrar que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus de graça, Deus de compaixão, que Ele quer o nosso bem, que Ele quer o bem de todo aquele que o busca de coração, daquele que se arrepende, daquele que se volta para Ele, né? Por quê? Porque todas as vezes, meus irmãos, que o faraó do Egito ele ficava contrito por causa da dor que ele estava sofrendo com o seu povo, e ele dizia para Moisés: pequei, ore e peça a Deus que interceda a Deus por mim e peça para que ele pare essa praga. E todas as vezes que Moisés ia lá, intercedia e pedia a Deus para que Deus afastasse a praga do Egito, Deus afastava a praga do Egito. Então, assim, Deus ouve o arrependimento também. Deus ouve quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é soberano. E talvez essa reflexão a gente possa fazer para a nossa vida, de que muitas vezes a gente precisa reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa agir e nos fazer entender o que é que Ele quer conosco, qual é o propósito que Ele quer na nossa vida, né? O faraó tinha um propósito. O propósito dele era que através dele o nome de Deus fosse conhecido em todas as nações, né? E ele não precisaria ter sido destruído, mas o seu coração se endureceu todas as vezes que o Espírito de Deus, né, estava ali realizando as coisas. E a gente vê lá em Apocalipse Jesus falar conosco, né? Yeshua dizendo para nós: quem tem ouvidos ouça. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Né? Então, mas essa mensagem é uma reflexão sobre esses capítulos, né? Evidentemente nós, quando estamos juntos, a gente destrincha melhor, a gente fala mais sobre exatamente coisas que estão acontecendo ali, né? Não tem como a gente fazer isso dentro de um vídeo, né? Não fica muito técnico, não é a intenção. A intenção é fazer com que nós tenhamos uma
uma identificação espiritual com a palavra, né? Que os irmãos possam estar lendo esses capítulos, que Deus possa estar concedendo revelações aos irmãos, tá? Para que todo o corpo do Messias seja edificado. Tá? Deus abençoe vocês. Tenham um Shabbat, um descanso gracioso na presença do Eterno. E o Senhor possa nos permitir estar juntos o mais breve possível. Amém? Fique na paz.